Estão me ouvindo? A gente está no ar? Estamos no ar. Último programa do ano e eu estou no ar, sem saber que eu estou no ar. Ai, meu Deus. Oi, irmã, bem-vinda. Oi, Uma linda tudo tarde para bom? vocês. Uma linda tarde para todos vocês que estão em casa. É sempre uma alegria participar do último programa do ano. E a gente vai falar sobre renascimento, sobre o começo do ano. A gente vai trazer essa temática de Feliz Ano Novo, que é a família sob a ótica da doutrina espírita, um ano novo, um novo olhar sobre os desencontros familiares, né? Então, como têm sido os nossos desencontros familiares? Pais, podemos ser como o bom jardineiro que arranca os brotos ruins que vê aparecer na árvore? Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9, vai trazer essa reflexão para a gente hoje. Então, esse programa que é apresentado quinzenalmente pela irmã Eliane por mim, ele vai trazer um pouquinho dessa reflexão. Você pode acompanhar através do 0 operadora 11 99643 3827. 99643 3827. Você pode acessar também pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Lembrando que no Facebook você compartilha a live, você interage com a gente, você traz as suas perguntas para que a gente saiba o que você está pensando hoje. Você pode acessar pelo tvmundomaior.com.br, que é o site da TV Mundo Maior. Lá você vai ter a grade de programação do ano inteiro. Então, alguns programas, por exemplo, que estão de férias, como o nosso programa Caminhando com Jesus, que vai ao ar aos sábados, você pode rever o especial de Ano Novo, que a gente fez com muito carinho. Lembro que ano passado a irmã e eu, a gente saiu nos backstage da TV Maior para comprar mais camisetinha, para a gente ficar com roupas iguais. Lembra, irmã? Foi muito Foi divertido. A muito gente lindo. combinou de vir de branco, estamos aqui as duas de branquinho, para representar esse ano com uma página em branco, né? Que a gente vai começar com todos os sonhos e toda a esperança que você pode precisar renovar aí na sua família, na sua casa, na sua busca interna e externa, né? A gente sabe que a vacina está chegando com muita alegria, torcer para ela chegar logo, para todo mundo estar vacinado, para todo mundo sonhar junto. Obrigada, irmã Eliana, por esse ano inteiro de programação. O programa Espiritismo Sem Mistério, ele começou com a Poli, depois do Júlio Sena, já faz alguns anos que sou eu que apresento. E se não fosse a senhora com todos esses ensinamentos, como é que a gente refletiria sobre algo tão profundo? Então, minha eterna gratidão, não só por ser sua filha, mas por ter a chance de te apresentar, que a gente possa continuar no nosso momento mãe e filha de terça-feira, que é uma delícia. Quando a Covid passar e a gente voltar para o presencial, quer dizer, não sei se a TV vai voltar para esse formato ou não, mas as nossas terças mãe e filha são muito sagradas para mim, viu? Gratidão. Ai, obrigada, Ana Riel. A gente agradece essa maternidade, né, a Deus, que nos coloca em um lugar de honra na comunicação espírita, dentro de uma instituição que materna, que é mater, e que apresenta esse novo olhar, né, para nós, através do Espírito André Luiz, que traz com uma força muito grande a comunicação e de pregai as moldes, né, do século XX e XXI, que é toda essa mídia que temos desenvolvida, a aplicação de novos parâmetros na análise, né, do nosso caminho. E agradeço a equipe toda, né, todos os bons espíritos que nos uniram, que fizeram o nosso caminho, que abriram, né, conosco essa oportunidade. Gratidão, gratidão de todo o coração, àqueles que nos inspiram, nos dão força, nos dão vida, nos colocam nesse estudo ininterrupto, quantos anos estudando esses capítulos, lendo, relendo e sempre achando algo novo que a gente não percebeu, porque o olhar, ele não é uma coisa estática. Eu chego numa paisagem, se vocês forem observar, as coisas parecem mais longe, mais distante. Passe 10 anos no espaço, você vai ver que parece que aproximou. Não é? A gente chega no lugar e a gente pisa suave, a gente não chega tudo junto, o corpo chega, mas a alma vem atrás devagar, né? E a alma vai percebendo outros espaços. Então o olhar não está parado, o olhar ele se movimenta. E então cada ano é possível um novo olhar. Cada situação ele permite N olhares.
E dependendo das minhas condições emocionais, pessoais, eu vou olhar por um prisma, né? O conhecimento ele é muito importante na construção do nosso olhar. É ele que embasa, nos dão o olhar de esperança ou desesperança, o olhar de desânimo ou de ânimo, né? É pelos olhos, né? Olhos de ver, veem, né? A gente precisa construir esse olhar no nosso olhar. Então, a TV Mundo Maior é uma possibilidade da gente construir juntos, porque não estamos sós, né? Tudo está em tudo ao mesmo tempo, apesar da gente viver um individualismo sofrido, que faz a história inteira sofrer. E está aqui a origem, quando a gente estuda o capítulo 14, e a única mensagem que nós temos é de Santo Agostinho, que é o item 9, todo o restante da mensagem, nós temos aí a fala de Allan Kardec, né? Trazendo dados, escolhendo passagens. Observem, é um capítulo curtíssimo, né? Que começa com a piedade filial, e é o Kardec escrevendo. A comunicação espiritual, nós só temos uma, que é de Santo Agostinho, né? E que se diga de passagem, teve uma mãe que orou 40 anos por sua conversão. Então, claro que entre essa mãe que pôs o joelho todos os dias pela mudança profunda do seu filho, né? E o filho, claro que houve aí um novo olhar dessa mãe contínuo sobre ele. E como é importante os pais terem esse novo olhar sobre o seu filho, mesmo que ele, mesmo não, ele entra no orbe apresentando deficiências. Então, esse é o primeiro ponto, queridos Ana Ariel, todos que estão nos assistindo e vão nos assistir. Nós precisamos entender os nossos filhos como alguém que vem para progredir. Ele não encarnou para passear, para festejar, sabe? Apesar dos passeios e as festas fazerem parte dos nossos ritos de descanso, de refazimento de forças, né? E de tudo isso. Mas ele veio para progredir, e a gente só progride, em verdade, quando age, quando faz algo. Na ação é que nós progredimos, né? E aí nós temos uma cultura dos que trabalham, fazem, e dos que se apropriam dos que trabalham e fazem. Uma divisão de classes abismal, terrível, dolorosa, que nos afastam da poiesis, né? Poesia, fazer algo, né? E nós já tem um caminho? Tem, Jesus deixou um caminho, eu sou o caminho, a verdade. O que nós vamos refazer, então, fazer de novo, sob um novo olhar, o caminho que Jesus nos deixou. Então, o principal baluarte desse capítulo diz aqui, nosso querido Santo Agostinho, que os pais precisam tomar consciência de que aquele espírito entrou para progredir e promover todo um caminho para ajudá-lo a progredir no caminho para Deus. Para onde que ele vai? Qual é a força que nos livra do mal? Está lá no Pai Nosso. Quem é o ser que tem todo o poder sobre o mal? Jesus diz que nem é ele. Ele disse, orai a Deus e peça para que vos livre do mal. Né? Ensinando-nos a pedir a Deus que nos dê livramento do mal. Né? Então ele indica o caminho, que é o Pai. Jesus não retirou o Pai da sua fala, a matriz, o Criador, a criação das mãos de quem realmente possui o poder de criar e recriar. Né? Estando distante dele, nós não conseguimos, então, colocar em prática as coisas que acreditamos. Não estou dizendo que a gente não acredita nisso que tudo que está, mas a gente não tem força para fazer aquilo viver. Primeiro vivendo em nós, porque o filho, ele olha e ele é o eco do lar, ele é o eco da mãe, o eco do pai. Né? Quando dizem, né, quando badalo pequeno badalo, o grande já badalou. Não é verdade isso? Isso é um dito antiquíssimo, né, dos sinos, né? Quando bate o grandão, né? Quando o pequenininho começa a falar, é depois que os grandes batem. Então, é como se dissesse, ele falou isso, então a família está pensando isso. Muito se conhecia através das crianças, dos adultos, né, que não tinha instrumental para conhecer, através das observações da infância. A gente saberia, então, o que realmente está atrás desse pai, dessa mãe, porque é no convívio, escapa no convívio do lar, e a criança, então, né, papagaia, vamos dizer. Não, ela está colocando algo que para ela se tornou normal. Né? Então, o que ele diz aqui, muito importante, nós precisamos conhecer a causa das imperfeições dos corações humanos. Estamos num planeta de expiação em prova,
Olha que ensinamento maravilhoso a doutrina nos deixa. O espírito que está entrando, ele tem uma dificuldade, ou duas, ou 10, ou 20, ou 100, ou 1000, não sei, cada espírito, cada mãe, cada ser que entra, mas você precisa olhá-lo como um ser que veio para um novo olhar sobre as coisas e tornar-se esse novo olhar para que ele veja esse novo olhar no seu olhar, senão ele não adianta. Não adianta você falar para ele ser novo se você não é novo. Ele não vai ouvir, ele não vai ouvir, e nós vamos ainda criticar a criança por ela não ouvir. Nós temos uma educação agora, que foi feito um artigo recente na revista Escola, que não é da autoria da revista Escola, mas lá é livre, tem uma tribuna livre, e um educador escreveu que nós estamos na idade da mula. Mula, o que é a mula? A mula é um animal irrequieto, inquieto, dá coices o tempo todo, não tem, sabe, a maleabilidade, quer dizer, ele se afasta do convívio, né? É isolado e agride. E ele é profundamente agressivo, porque escoiceia, né? Então nós temos hoje, ele diz, na escola, o aluno que escoiceia, porque deu coice desde pequeno nos pais, lá embaixo. Lá ele deu. E da onde ele viu esse coice? Ele viu o pai dando nos seus pais. É essa a ligação. Nós achamos que nossos filhos não veem nossos atos falhos, que eles não percebem e que eles não aprendem esses atos falhos. Eles aprendem, os professores também, observando. É muito mais no terreno sensitivo, sensível, do que no terreno intelectivo, né? Então, o que nós precisamos aprender com este capítulo? É que ele vem para crescer, vem para progredir, e para isso ele precisa do seu progresso. Senão, o seu ensinamento será formal, não será essencial para ele, né? Ele não olhará para aquilo com força, tá vendo? Aqui, aí tiramos a passagem de Santo Agostinho, que diz que nós devemos espiar. O que é espiar? Espiar é uma palavra tão linda, não é de espiar com X, é com S. Ele está espiando ali, né? É uma coisinha de olhar assim rapidamente e perceber. É um olhar rápido, lépido, como um rouxinol, como, sabe, um beija-flor, e some. É um espio. E você percebe um viés de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de uma falta, né, de amor pelo próximo, né? Nos atos que parecem inconsequentes, parece que não são nada, mas são as matrizes de crianças que futuramente serão usuários de drogas, buscarão suicídio na juventude, com perigo isto. Por quê? Porque estão vazios do olhar da mãe e do pai. Na verdade, esse novo olhar não está nos olhos do pai e da mãe. Porque se tiver, a criança é chamada a certas experiências e ela não vai nas experiências. Pode até ir uma vez, duas, entendeu? Mas ela traz a matriz lá do lar dentro dela, então ela não ultrapassa aquela barreira, né? Mas se ela vê o pai ultrapassando a barreira, mesmo que ela não veja a mãe, ela viu o pai, viu a mãe em silêncio, né? Então ela vai entender que ela também pode passar a barreira, e ela vai passar a barreira. É assim que nascem os alcoólatras, filhos de alcoólatras, de esposas, e não omissas, de mães omissas. É diferente de esposa omissa. A esposa pode nem ser omissa na luta com ele, mas a criança não viu isto, né? O quanto ela não estava a favor disto, né? Então, há toda uma escola, né, que existe no mais da vida, e que a gente precisa passar a olhar as crianças como aprendizes no lugar delas, que vêm com cicatrizes profundas. Essa cicatriz é a diferença entre a essência dela, que é divina, e as experiências encarnatórias que ela teve como homem, como mulher, como pessoa, e que a marcaram e deixaram as marcas, cicatrizes. Mas é por essas cicatrizes, né, que vai passar também um fluido divino, espiritual, que vai libertá-la no futuro. E você, muitas vezes, recebe essa criança cheia de cicatrizes, né? É aquela criança que mais te exige, que mais te pede, que é melhor o silêncio e a oração, é melhor suas lágrimas. Eu tenho uma história linda, né, de um ser que ajoelhou na frente do filho, começou a orar a Deus, que não tinha mais o que fazer, e chorou.
E com isso ele conseguiu comover, não foi um pranto qualquer, ele chorou orando a Deus. Colocou ele ajoelhadinho do lado, vai ficar aqui comigo, vai ouvir o meu pranto e vai ouvir minha prece a Deus. Você vai ver como Deus vai me atender e como Deus vai atuar em você. Pensa um pai que faz isso, a criança pode ter 5 anos, 6 anos, entendeu? Não foi um tapa, não foi uma agressão, não foi uma voz forte, não foi a minha força sobre a criança, foi uma oração. É essa a diferença, né? Às vezes eu acho que é a força, não é a força física. Ele conhece a Manchê, esse espírito que está reencarnando, ele conhece, já foi guerreiro, chefe de tribo, já matou um monte, como todos nós. Passamos por todas as experiências da força, né? Do mais forte, e vimos que sempre haverá alguém mais forte que eu, e que não dá certo isso. Né? A gente ouve muito, às vezes, de pessoas que saem do crime e não voltam mais. Não, é sem fim essa luta, tem sempre um mais forte. Não quero isso para mim, cansei. O tempo todo você tem que estar, né, olhando para a direita, para a esquerda, você não tem paz. Né? Porque você foi desautorizado ou pode ser desautorizado por outro, enfim, o universo é caos. Né? Então, essa seria a nossa abertura de hoje, já faz aí alguns minutinhos que nós estamos caminhando. Se tiver alguém aí, Maria, algum comentário seu também, que são importantes, você como educadora de almas, né? Sempre presente nossa, aí irmã, como terapeuta eu fico sem palavras, assim, eu acho que todo mundo deveria ter acesso a esse conhecimento que a senhora transmite. Queria deixar o convite, todos os domingos a irmã Eliana tem um canal que chama Irmã Eliana no YouTube, em que ela vem trazendo esse conhecimento que ela compartilha com a gente agora. É muito difícil nessa geração atual educar, criar os filhos, né? Ter coragem dessa geração que traz mais crianças para esse planeta escola. E esse ano da Covid, em especial, foi um ano desafiador por causa do homeschooling, né, que é a ideia do educar de dentro de casa. Acho que para muitas mães, assim como eu, a gente teve que se tornar um pouco professora também, e foi desafiador, né? A parceria com as escolas foram importantes, os alunos que aprenderam esse ano, que conseguiram, por assim dizer, se ver numa situação de criação, de educação, foram crianças que tiveram aí o apoio dos professores, né? Então eu agradeço toda essa classe de professores que investiram em aprender também a comunicação, assim como a gente aprendeu a fazer TV Mundo Maior de casa, online, eles também aprenderam, né, a educar os nossos filhos de casa. No final do ano, que uma dos meus filhos estava com uma complicação que eu não estava conseguindo ajudar, e eu pedi ajuda da psicopedagoga, eu falei, não sei se você está atendendo, ela falou, eu também tive que me adequar. Então, esse é um ano onde a gente está aprendendo a se adequar. Esse é um ano em que todos nós estamos aprendendo a olhar, ser um pouco mais... É um novo olhar como pai e mãe, e é muito desafiador, né, por assim dizer. Mas uma das reflexões que a senhora trouxe hoje, que eu queria reforçar, né, eu gosto muito de repetir algumas frases da irmã Eliana, foi quando a senhora trouxe que a criança, ela sente se há ou não amor daquele pai e daquela mãe ali. Nossa, do quanto isso é verdadeiro, né? E a criança, nessa falta de receber afeto, nessa falta de receber carinho, começa a se tornar anêmica de amor, né? E aí ela vai buscar nos recursos que eu vejo tanto no processo terapêutico, no consultório, que daí sim é a droga, é o caminho do suicídio, da tentativa, né, de tirar a própria vida, porque não teve raízes, né, não teve base. Então, esse programa de hoje, como último programa do ano, eu queria deixar um desafio para você que é pai e mãe, assim como eu, que tenha esse novo olhar. Né? O ano da pandemia fez com que a gente ficasse todo mundo juntinho em casa, com que todos nós tivéssemos a oportunidade de olhar com uma lente de aumento, quase uma lupa bem grande. Que mãe eu tenho sido, que pai eu tenho sido. E eu falo por mim, que tenho muita saudade de muitos entes queridos, né? Não estou vendo quase meu pai, nem minha mãe durante a pandemia, o quanto a gente também passou a valorizar a participação dos avós. Né? Eu estava hoje mesmo conversando em casa e eu falei para o Paulo, falei, nossa, a gente antes tinha uma conduta de minha mãe buscava, eu levava, eu não podia buscar, minha mãe na hora do almoço deixava o Tom comigo e daí buscava mais tarde todos. Existia uma possibilidade da família, né, fazer essa concretude que hoje não está sendo possível. Então,
Que reflexão, irmã. Viu? Gratidão. Acho que todo mundo, a gente podia postar para você que está em casa, compartilha como convite de ano novo, desafio de ano novo ao seu, né, aos seus pais ou aos seus filhos, esse programa de hoje que está realmente muito especial. Bem, tem muita gente dando oi. Oi, Vou ler que rapidinho gostoso. aqui. Liara Uhum. Moraes, boa tarde. Rafael Barbosa Chagas, boa tarde a todos. Obrigada pelas reflexões diretamente do Rio de Janeiro. Doralice Santos, boa tarde. Nivaldo Dias, boa tarde, de Resende, Rio de Janeiro. Carolina Vila Alemã, saludos desde o Chile. Então a gente está recebendo aí o carinho do Chile também. Que Kátia legal. Fonseca, boa tarde, querida, de Campina Grande, Paraíba. A nossa querida Vitória Tonon, boa tarde, irmã Eliana e Ana Ariel. Roberto Ferreira, Vero, amiga, ler de novo. Ah, legal, a gente está lendo aqui. Daniel Rosa, boa tarde, muito obrigada pela presença sempre amável, que nos fazem sentir e entender o que Jesus quer de nós. Na missão que viemos neste mundo, queridas amigas, irmã Eliana e Ana Ariel, um feliz 2021 a todos nós de Goiânia. Márcia Salles, boa tarde, muito bom saber, né, de todo esse aprendizado. Cláudio Osores acompanhando a gente de Uruguai, mandando um abraço apertadinho, com muito carinho, para um feliz 2021 para todos nós. E aí o Daniel trouxe uma reflexão que é a seguinte: os pais e as mães precisam validar a autoridade moral um do outro, no exemplo aos filhos e filhas, dos limites do sim e do não, direcionando ao bem e coibindo o mal, no que for permitido e no que não for permissivo. Olha, Daniel, vou dizer assim, eu faço muita terapia de casal, né? Eu atendo muito casal, é difícil esse equilíbrio, né? De não desdenhar do parceiro, da parceira, de ter esse equilíbrio entre o casal, harmonizar, né, os valores, porque cada um vem de uma origem familiar diferente. Acho que esse é um dos caminhos mais desbravadores para o relacionamento a dois. Né? E falo por mim que sou super individual, né? Eu falo, nossa, como é difícil esse lugar, mas é lindo. E eu acrescentaria que não só os pais, mas também aos avós, né? Eles nos educaram, eles nos deram a matriz do que nós somos hoje, e a gente às vezes renega quanto conhecimento, quanto ensinamento, quanta cultura eles já têm para proporcionar, e de um lugar de fora, de um lugar maduro, de quem está vendo de fora o que está acontecendo. Então eu também queria incluir os avós, que eles têm uma grande participação. Dinarte, homem de bem, está dizendo gratidão. José Antônio fez uma pergunta, não sei se cabe com o tema de hoje, irmã, se não couber, a senhora só anota aí para um próximo programa. Por que as pessoas acreditam no diabo? Acreditam uns que é uma criatura vermelha de chifre, rabo, ou com um tridente na mão? Dizer o que para essas pessoas? Então, essa é a pergunta do José Antônio Novaes. Não sei se tem a ver com o tema, se não tiver, no próximo programa a senhora fala sobre as imagens, né? Maria Aparecida Azevedo de Marque diz: que bom que hoje eu estou feliz, porque eu consegui ver as suas explicações. Obrigada, irmã Eliana, que Deus te abençoe sempre. Eu também entrei aqui corridinha para poder receber aqui da irmã Eliana esse ensinamento. Elisângela Tordato Carvalho dando boa tarde, a superfã Verenice Rodrigues, boa tarde. Bem, é assim mesmo, ver-se-ão das raízes a causa de muitos dos conflitos das crianças, que é uma das coisas que a irmã trouxe, do quanto a raiz, né, das dificuldades da criança na infância e na adolescência está sim nos pais. No muitos conflitos dessas crianças, reencarnadas com uma bagagem para poder solucionar o que nos impede de avançar, e os pais têm sim que prestar atenção, ninguém vem pronto. Bom ano para vocês. Juliana JB, boa tarde a todos, com muita alegria e gratidão. Moratório Patrícia, tenho a lembrança da minha avó materna, eu adorava ela quando era pequena. Elaine Stronder, que está sempre aqui com a gente, boa tarde, queridas amigas, uma ótima terça-feira e um 2021 com muita paz e muita luz de Vila Carrão, São Paulo. A superfã Lourdes Aparecida, Balieiro Dalto, boa tarde, gratidão pelas reflexões, que Deus abençoe muito vocês. Célia Senra Matos, boa tarde, de Piraúba, Minas Gerais. Michael Lemos Costa, Filantropia, dando oi diretamente de Sergipe para gente. Que nosso querido Júlio Cassangel, boa tarde, irmã Eliana, Ariel e amigos da TV Mundo Maior. Liara Moraes, gratidão pelos ensinamentos e que em 2021 seja de muita luz e muita paz. A superfã Valquíria Esquito, boa tarde, luz e paz para todos. E o Daniel Rosa disse assim: grande desafio mesmo, doutora Ana, conciliar os dois com bom senso, né?
Suzy Amade, boa tarde, diretamente da Alemanha, acompanhando a gente. Muita luz, Suzy. José Antônio Novaes, é que todas as pessoas atribuem a culpa ao diabo. Então, ele quer entender sobre isso, ela acha que cabe, ele está aqui perguntando novamente. Irmã, por enquanto é isso. Depois eu vou ver se também no SMESI tem mais gente perguntando no WhatsApp. Mas eu queria muito que a senhora seguisse esse raciocínio. Acho que ele traz muito conhecimento. Importante. E né? para esse final de ano, para a gente que vai precisar de um respiro aí, até que a vacina chegue, que a gente comece um 2021 com mais esperança, né, irmã? Então vamos lá, né? Muito bonito tudo isso, esse grupo de gente, não, Anariel? Quanta gente! Muita gente linda, né? E assim, linda. participando, ativos, querendo saber, querendo perguntar, agradecendo especial. pelo ano, né? Às vezes a gente esquece quantas pessoas estão acompanhando a gente, estão gratas por acompanhar a gente. Tá certo. Então, querido, vamos continuando aqui o nosso raciocínio, né? Vamos falar, querido José Antônio, né, sobre essa figura criada, né, dentro do catolicismo, e que em todas as religiões nós temos esse, vamos dizer, gênio do mal, né? Esse gênio do mal. Vamos olhá-lo a partir de uma ótica mais profunda. Seria superficial, desleal, falarmos de algo tão profundo na cultura, enraizada na cultura humana, né? De uma forma rápida, sabe? Eu gostaria de aprofundar, é um tema maravilhoso, vamos acrescentar aqui às nossas visões. No próximo encontro nós podemos falar, né, sobre esta figura que esteve lá com Jesus, né, na tentação, nas 3 tentações tão sérias, que a gente precisa sempre analisar, voltar a elas para entendê-las, porque elas estão nocivas, aí atrapalhando o nosso caminho, a gente se deixa cair nas tentações. Então, ver por um prisma, sabe, mais alto, mais um novo olhar, né? Ano novo, novo olhar. Que 2021 venha a vacina, venha a esperança, sabe? E que as mudanças fiquem, né? A Nariel fez um importante apontamento. Até a minha geração, né? Ela perdeu a avó bem cedo e depois a avó paterna também, mas teve mais um tempo com a avó paterna, né? Mas com a avó materna foi pouco tempo. Mas no meu tempo, por exemplo, parte da criação era porque era 8, né? Teve 8 gestações, parto, complicação, e fica na cama, e levanta, e tem a criança para olhar, e aí a mãe vem, né? Como uma auxiliar e como uma educadora. Então eu também vivi, viu, Berenice? Acho que foi você que disse, com sua avó, né? Eu tenho memórias maravilhosas com a minha avó. Ela me passava uma coisa assim que eu quase me tornei, né? Eu tenho, às vezes, mais memória sensível, assim, no toque da minha avó do que da minha mãe, que estava envolvida em 1000 coisas, né? Fazendo 1000 coisas, fazendo um monte de coisas. Claro, com os filhos todos e etc, né? Tem nada aí, né, no coração, mas, assim, como a avó é importante. A vovó açúcar, né? Vovó açúcar. Ela, né? Eu tenho um neto meu que fala Não isso, só né? a vovó açúcar, né? Mas a vovó que não precisa. Não... O Bert Hellinger tem um poema linda, lindo né? que ele usa naquele livro, No 100 Centímetros de Leveza, que ele fala da bola da vez, né? E do quanto a função dos avós não é educar, é só amar. A função de educar é dos pais. Então, esse amor a mais que os avós recebem, que podem doar, é muito bonito, né? Eu falo que a gente tem uma vovó açúcar, e eu sempre conto e compartilho que a minha mãe tem uma regra que eu acho linda, que eu aprendi criança com a mãe dela, com a minha mãe, com a minha avó, que ela dizia assim: na minha casa quem manda sou eu, então vou tirar minha netinha do castigo. E daí o quanto a gente reproduz isso nesse novo sistema familiar da nossa geração, e a alegria dos netos de poderem pedir para os avós darem coisas que os pais não querem dar, ou não concordam, ou não permitem, Vovó, né? É muito bonito, escondidinho, São os né? meus Tipo, tudo segredos, né? escondidinho. É a minha privacidade com meus netos, né? É muito Eu bonito acho mesmo. que amor em falta pode trazer muitas coisas, né? Mas o amor em excesso, eu acho que ele não existe. Amor é exato, né? A falta existe, mas em excesso, sabe?
Aliás, é desamor, né? Quando você é permissivo, por exemplo, se entrar na permissividade, não é amor. Porque o amor, ele é Deus, né? Agindo em você. Então, eu lembro da minha avó fazendo eu 10 vezes desfazer a bainha que eu tinha feito, mal feito da saia. Eu queria usar a saia, queria ir na missa com a saia. A menininha pequena, 7, 8 anos, fazendo, né? E tinha que fazer para não aparecer do outro lado, ponto de galinha, sabe aquele ponto, pezinho de galinha? Difícil, né? 10 vezes, um em si costurando, entendeu? Então, amor. Nada, amor, amor. A mãe da minha mãe, né, a minha avó Doroti, me acordava às 5 da manhã, erguia minha cabeça assim, me dava um leitinho com gemada de ovo de pata e falava assim, está muito tá magrinha. Me acordava às 8 para tomar café, me fazia almoçar às 11, tomar lanche às 3, comia bolinho de chuva às 6, jantava às 8 antes de dormir, aí de mim se não tomasse um copo de leite. Eu voltava gordinha das férias. Mas quanto amor, né? Eu tive aí 6, 8 anos com a mãe da minha mãe e até os 18 com a mãe do meu pai. E foi uma experiência maravilhosa ter sido uma neta presente. Então, para você que está em casa, que tem vó e vô ainda encarnado, não perca essa oportunidade. Deles, né? Aproveita Curta eles. Muito, aproveite muito deles, porque passa, e passa rápido. É uma delícia, é uma delícia. Então, nós vamos falar dessa força avessa ao humano de uma outra forma, viu, meu querido João, né? É João Carlos, né, João? Eu fechei o caderninho aqui das minhas notas de coisas que eu vou tratar. É tá? O José Antônio, amada. José. Quem perguntou é o José Antônio. Isso, viu, José? Né? Um nome, né? 2 nomes muito fortes, portugueses, né? De tanto José quanto europeu, né? E Antônio, né? Antônio são teimosos, eu brinco no nome Antônio, por experiência. Todo Antônio que eu conheço é ali, justo, né? Então eu já sei que você vai perguntar N vezes, se a gente não responder, você vai ficar perguntando, e o diabo, e o diabo. A gente vai responder, no próximo programa, né, que a temática de hoje é o Dia dos Pais. É um beijão. Dia dos Pais não, perdão, isso. Para os pais, né? Antes da gente entrar no outro capítulo, a gente fala dele, né? Então, o que é uma coisa importante, né, que desde o berço a criança já apresenta alguns sinais que os pais justificam, e isso é muito triste, porque essa justificativa não vai levar essa criança a crescer, né? Não vai. Ou justifica em cima de alguma severidade que cometeu e está na culpa, o que é muito equivocado, né? A severidade, ela vem na medida do que a criança provocou emocionalmente, então ela tem de dar um retorno e ela acha justo, ela não liga para isso. Agora, você passar por cima do que ela provocou, isso dói na criança, eu sempre falo isso dói. Você vê uma criança que foi até punida fisicamente, resolvida lá na hora das brincadeiras, etc. Isso 4 anos, 5 anos, 6 anos. E vê uma criança que não foi vista, nossa, problemática. Já agride os outros, já sabe? Não é que porque foi agredida que agride, não é isso não, porque se ela provocou aquele ato, alguma coisa ela queria de toque, né? Ela teve que chegar ao físico para poder ser tocada de alguma forma, porque os pais estavam voltados para si, né? Estavam olhando sem vê-los, existe isso. Então aí ela provoca uma coisa no ar que puxa aquela agressão, né? E ela se sente, eu existo, ele me tocou, ela me tocou, mesmo que seja de uma forma agressiva. A gente brinca, né, que no processo terapêutico a gente chama isso de conseguir chamar a atenção pela negatividade, né? Então é o amor perverso. Não importa se ele vem positivamente ou se ele vem negativamente, desde que ele venha. E o quanto isso gera, né, nessa criança percorrer o mesmo caminho, que é daí violar outras crianças, violar depois uma esposa. Porque ela aprendeu isso, né? Ela aprendeu o caminho da violência. Vem por violência, exatamente. Então, Irmã, não sei se a senhora tem uma luzinha aí, como acender uma lâmpada, acho que com o fim de tarde e aqui ainda está chovendo, a senhora está ficando escura, mesmo. Até aqui na gravação. Eu falei, acho que estou perdendo minha luz, né? Eu comecei a olhar, está perdendo a luz. A interior eu sei que a senhora não está perdendo, mas a luz aí da CPFL, da tomada, essa com certeza precisa melhorar. Muito, irmã. Melhorou, né? O pessoal está rindo aqui. Ó, né? A Patrícia Moratório brincava. Meu avô também se chamava Antônio,
O Roberto Carlos Ferreira deu boa tarde de Mogi Guaçu e o Antônio tá aqui rindo, tipo, ele não vai desistir mesmo. Então, é melhor a gente marcar um programa que ele possa trazer o tema, irmã. Porque ele tá aqui, ó, vai continuar perguntando. Tenho razão, não tem, Antônio? Hein, Antônio? Conheço bem os Antônio. Eu tenho um filho Antônio, eu tenho um irmão Antônio, eles são, ó. Não são? São lindos, né? Um nome lindo, mas realmente é aquela coisa obstinada, né? Por assim dizer. Deus meu. Vem uma obstinação junto. Ai, Deus. Olha, Deus não faz a prova, tá vendo? Acima daquele que a pede. Então, nunca se cansar da criança. Se você se cansou, tenta buscar em você novas forças. Delega para alguém aquela criança por um instante. Ou alguma atividade, na casa de um parente, principalmente os avós, que vai dar um amor que você não está podendo dar naquela hora. Não tem, mas parentela, porque uma criança entra num sistema consanguíneo. Não é por acaso. Então precisa ser pessoas aquele cheiro, daquele perfume antigo arcaico, na qual ela está ligada, senão ela não sobrevive. Corta o elo, né? E ela está morta, está sem sentido a sua vida. Então, está cansada? Aí é a hora de procurar. Mamãe, dá aí um tempo, eu estou precisando ficar comigo, não estou tendo tempo de, né? De estar, vem dormir aqui hoje que eu vou sair um pouco. Há tantos caminhos, seja humilde, ajude. Né? E reconhecer a limitação, sistema, né, irmã? Reconhecer a limitação, né? A limitação. Um parente do sistema, sabe? Um parente. Né? Um tio, né? Um primo. Aquela coisa na família. Sim. Porque a família, ele tem aquele cheiro, ele tem aquele perfume arcaico antigo. Às vezes o primo distante lá é alguém querido. Pode ver que tem um primo que prefere aquele do que aquele. Tem umas preferências na família que só se explicam através das reencarnações. Não é preferência, são conquistas já feitas, de amor, de afeto, de solidariedade, né? A gente precisa estar atento ao nosso sistema e observar para não criarmos, né, de uma forma isolada, entendeu? A Ana tinha muita ligação com uma tia dela, que ela gostava muito, então quando havia esses momentos que eu precisava trabalhar mais, inclusive, para me aliar meios, né? Então, eu deixava com ela, sabe? O próprio pai, que estava atuando, a avó, né? Ficava. Pessoas que podiam, sem saber, sem essa teoria toda. Eu me preocupava em pôr pessoas que me conhecessem, que me amassem. Porque quem ama, ama o fruto de quem ama, não é verdade? Se não houvesse ruído na relação, fossem seres com os quais eu tinha estabelecido vínculos positivos. Isso é importante nos primeiros 7 anos da criança, é muito, muito importante, porque você está dando as bases, a raiz. E essa pessoa, pelo menos pela minha experiência com a Ana, foi muito bom, porque todas trouxeram para mim algumas coisas que elas estavam observando na Ana que eu não via. No caso do convívio, mãe é cega mesmo, né? Boba da mãe que acha que vê. Ridículo. Ai, que lindo isso. Vou repetir, tá? Boba da mãe que acha que vê, né? A importância de escutar os familiares, né? Vê nada. Aliás, o terapeuta é o que menos vê, viu, gente? Eu vi que alguém me chamou de doutora, eu não sou doutora de nada, mas assim, como terapeuta, eu sou péssima, porque é aquela coisa, né? É o argueiro da trave do olho, assim, a gente se enxerga um palmo diante do nariz quando se trata dos nossos familiares. Temos que entrar na oração. Filho, então eu tô nessa dúvida. Isso, é 5 minutinhos. Irmã, gratidão por esse programa, que a gente possa agora se conectar com essa prece. Vamos continuar final. ele ainda mais uma vez. Vamos, eu acho que vale a pena. Esse é um tema muito importante para os pais. Para mim, como mãe, agradeço muito. Vou compartilhar, colocar nas minhas redes sociais, deixar essa dica para você que é pai e mãe que está em casa, para ir acompanhando o canal do YouTube da irmã Eliana. Ela vem trazendo essas reflexões sobre a maternidade e a paternidade em um lugar muito bonito. Que a gente possa agora ir para a prece nessa gratidão eterna de pensar o quanto faz parte desse processo de virada do ano, pedir um ano com mais paz interior, e quando a gente não conseguir fazer papel de professora e quiser estrangular os filhos, faz que nem eu. Mãe, dá uma passadinha aqui, vou lá, vou correr, vou pedalar, vou dar uma volta, preciso de um ar, faz parte. Beijo, minha gratidão. Obrigada, Aninha, pelo seu carinho, disponibilidade, né?
Obrigada por tudo, filha querida, e uma apresentadora maravilhosa, né? Não é? Todo mundo aqui é fã dela, não é? Que entra no último programa do ano atrasado, ao vivo. Eu só vi o pessoal da produção assim, você já está no ar. Você já está no ar. Você já está no ar. Um beijo, amadinha. Muita Beijo, paz para todo mundo aqui hoje. Para nós todos. Que a gente então, precisa, né? Então vamos ficar em oração. Beijo. Vamos preparando então os nossos corações para orarmos assim, sabe, ao Pai, a nosso Deus. Cristo nos trouxe que só Ele podia trazer, porque Ele conhecia dentro dele o Pai, o lugar do Pai, a pessoa do Pai. Eu e o Pai somos um, a unidade com o Pai. Ele não falava sobre isso, ele vivia isso. Então vamos pensar em Jesus, na sua unidade com Deus, e vamos levando o nosso pensamento para que as famílias desse país e a formação familiar desse país, Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, para que as famílias do mundo todo, da América do Sul, América Central, América do Norte, nossa linda América, que os países da Europa, da Ásia, do Oriente, que as famílias redescubram essa beleza que é existir, que é trazer esses espíritos migrando de geração em geração, como aves, migrando em bandos, não é? Que é o seu sistema familiar, em torno aí de umas 200, 300, né? Egrégoras de pessoas em volta, desencarnadas, encarnadas em outros lugares, mas é um revoar de aves juntos, migrando para o futuro, para o amanhã, para esse ponto de vista libertador que é o futuro, que a doutrina nos traz. Feliz Ano Novo, queridos da TV Mundo Maior, querida rede de comunicação, prosperidade para todos, riqueza, essa riqueza da construção de olhos de ver. Ver o quê? O futuro chegando, ver o quê? Ver a Deus que é puro amor, ver o quê? Ver o amor agindo em nós, ver o quê? Ver em toda criança o nosso amanhã. Aquele ser poderá ser o nosso futuro avô, nosso futuro bisavô, nosso futuro pai, aquela filha, nossa futura mãe, ou nossa futura avó, ou nossa futura bisavó. Vamos entender que na família há todo esse amálgama que constrói a riqueza, a joia do nosso espírito, que nós possamos vermos como pedras que brilham a longe, brilho inefável, brilho intransferível, cada um na sua medida, cada um na sua construção, cada um no seu tempo. Ó Deus, erguemos-nos nesse instante, orando e vibrando pelas famílias, pelos lares, para o refazimento do conceito familiar, do que nos é familiar, que é a nossa própria espécie humana, que somos nós enquanto seres, cidadania de dois mundos, espírito e matéria, corpo e alma, que nós possamos sentir e levar isso a mais pessoas, compreendendo quão belo é existir. Eu existo, ó Deus, ó Pai, na gênese da criação disseste, haja luz, e eu sou luz, fui feita de luz, das pedras luminosas da tua grande esperança, ó Pai, que da face do abismo fez nascer o dia mais claro. E o Verbo andou sobre as águas, a palavra que foi fortalecendo e recriando o universo à nossa volta. Ah, nesse instante, Senhor, chova sobre nós águas límpidas, iluminadas, gotículas da paz divina, pacificando todos os lares, hospitais, entes que partiram e entes que ficaram, encarnados e desencarnados, sintam as nossas vibrações, a última do ano, desse programa gratidão, tão maravilhoso. Muita luz, viu? Gratidão de todo o coração. Um lindo ano novo para todo mundo que está em casa. Beijo, beijo. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.